independente de qual seja a característica do suplemento, se é um suplemento nutricionalmente completo, se é só um módulo de proteína, se ele é colocado de maneira sem critérios, né, de maneira errônea ali no plano alimentar do paciente, a gente prescreve dessa maneira para o paciente, não somente vai ter digamos assim, não só vai interferir ali, não vai interferir, aliás, né, não vai ter impacto nenhum, adicionei, só gastou dinheiro, como vai realmente prejudicar a qualidade de vida e o desfecho clínico do paciente, né? Então, gente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, né, ao programa Vida com Qualidade. Quem me acompanha aqui já há um tempo sabe que esse programa Vida com Qualidade é um espaço que eu dedico para falar com nutricionistas e estudantes de nutrição sobre como manter o estado nutricional saudável do paciente oncológico de uma maneira correta, segura. Para quem não me conhece, eu sou Aline Barreiros, nutricionista oncológica. O tema de hoje é sobre suplementação para paciente oncológico. Eu acredito que suplementação, de maneira geral, gera um pouco de insegurança por parte dos nutricionistas. Isso independente do nicho de atendimento, né? Se você trabalha com emagrecimento, se você trabalha ali com atletas, gera ansiedade, né? No sentido de que, poxa, qual será a melhor suplementação, uma suplementação realmente eficaz, que vai trazer resultado para o meu paciente. Mas quando a gente fala de suplemento para paciente oncológico, esse medo, ele tem mais coisa por trás, não é somente sobre a efetividade do suplemento, mas é porque nesse tipo de doença nós estamos tratando ali com vida ou morte, nós estamos correndo contra o tempo. E muitas vezes as nossas prescrições, as nossas condutas, elas precisam ser rápidas, assertivas e seguras. Porque se essa prescrição não for segura, ou seja, não somente não vai contribuir ali para o manejo de algum efeito colateral, para a recuperação do estado nutricional, como também pode prejudicar. Eu acho que é isso que gera uma maior ansiedade, né? Porque você não somente fica com aquele receio do, mas será que eu prescrevi certo, né? Será que vai funcionar? Mas será que eu vou prejudicar esse paciente? Será que eu vou estimular o crescimento do tumor? Será que eu vou piorar o desfecho clínico? Será que a minha suplementação vai interferir com a quimioterapia, diminuindo a eficácia dessa quimioterapia? Então isso é muito delicado, isso gera muitas dúvidas mesmo. Eu já tive muitas dúvidas, é natural, né? Como eu gosto de falar, né? O medo, não necessariamente ele é ruim, porque o medo ele faz com que a gente fique mais atencioso a uma situação, que a gente preste mais atenção, que a gente tome mais cuidado, que a gente tenha cautela. O medo ele é ruim quando ele te paralisa, né? Então eu não vou atender paciente oncológico porque, né, vai que eu faço alguma besteira e tal. Aí é ruim, ele tá te paralisando, você nem tentou, você nem foi atrás, você nem estudou, né? Agora, é normal, né, ter medo. Mas esse medo ele precisa te impulsionar a querer saber mais, né? Esse medo ele precisa te impulsionar a querer, então, obter ali o conhecimento, né? Que você tenha ali esse conhecimento para poder aplicar com o seu paciente. Então, a suplementação para paciente oncológico, ela pode existir, né? A gente pode prescrever suplementos para diferentes fins, por diferentes motivos, né? O primeiro, eu acho que um dos mais importantes e que a gente presta mais atenção é sobre o estado nutricional, né? O estado nutricional do paciente oncológico, já conversei várias vezes com vocês sobre isso, ele é impactado negativamente por diferentes fatores, né? O próprio comportamento tumoral, distúrbios neuroendócrinos, o tratamento antineoplásico, né? Então, devido às toxicidades. Então, vários fatores acabam impactando no estado nutricional do paciente oncológico. Então, os suplementos, eles vêm realmente como um aliado, né, nosso, para conseguir manter ou recuperar esse estado nutricional. A ingestão alimentar do paciente oncológico, normalmente, não em todos os casos, mas normalmente é muito comum que ela seja também impactada negativamente, né? Ou seja, que a ingestão alimentar diminua. Seja por conta dos efeitos colaterais, então paciente nauseado, com episódios de êmese, diarreia,
plenitude gástrica, devido à localização do tumor, uma obstrução que esteja atrapalhando ali a ingestão alimentar, ou até mesmo distúrbios também neuroendócrinos ali, levando a uma anorexia secundária, como também nós já conversamos. Então a ingestão alimentar ela é impactada, então se a ingestão alimentar reduz, o que a gente faz? Complementa, né, com aí os suplementos, os módulos, e eu já vou falar melhor sobre os tipos de suplementação, né. Muitas vezes nós suplementamos não por conta do estado nutricional ou por conta da baixa ingestão, mas simplesmente porque nós queremos colocar alguns módulos fitoterápicos ou nutracêuticos para manejo dos efeitos colaterais. Então, muitas vezes nós fazemos uso de alguns tipos de suplementação para diminuir, né, a gravidade ou até prevenir alguns efeitos colaterais provenientes do tratamento. Além disso, existe a questão da modulação intestinal, da modulação do padrão inflamatório, que pensando nesse sentido, os nutracêuticos eles são muito bem-vindos, né, desde que prescritos com segurança. Então, como vocês puderam aí observar, né, existem vários fatores, esses são só alguns, os principais, que nos levam a suplementar um paciente oncológico, né? Então, que nos levam a querer realizar essa prescrição. Mas é muito importante que a gente se atente, então, a alguns pontos que eu vou comentar no decorrer dessa live, sobre quais pontos nós devemos nos atentar para realizar essa prescrição, então, de maneira segura e adequada. Porque, diferentemente de um outro paciente que, por exemplo, está fadigado devido, sei lá, algum motivo aí ao longo do tratamento, a doença, uma hormonioterapia, enfim, está fadigado, numa outra situação, um paciente fadigado, a gente prescreveria vários ali, vitaminas, minerais, tal, alguns nutracêuticos para estimular, mas espera, será que essas vitaminas, esses minerais, será que essa carga de antioxidante é interessante agora? O que fazer, né? Então, a suplementação, ela pode acontecer de maneira preventiva, nós podemos prevenir uma perda de peso, nós podemos prevenir uma perda de massa muscular, prevenir talvez algum sintoma que a gente saiba que está muito relacionado àquele tipo de tratamento que aquele paciente vai passar. Ah, não, ele está com, por exemplo, ele está usando irinotecano. É batata que ele tenha diarreia. Então, já vou começar a fazer a modulação intestinal desse paciente. Ah, ele está com cisplatina, é muito comum vômito. Então, peraí, vamos fazer a modulação pensando na prevenção ou diminuição do grau ali de êmese, né, de náusea. Então, podemos fazer de maneira preventiva, mas também é muito comum, né, que a gente tenha que correr atrás do tempo, né? Ou seja, o paciente ele já chega para nós com uma perda de peso, ele já chega para nós com muitos efeitos colaterais, ou muitas vezes ele manifesta algum sintoma, ele tem uma complicação no meio do tratamento que a gente não esperava, e aí a gente tem que fazer essa suplementação no meio do caminho para conseguir fazer o manejo, né, desses efeitos colaterais e recuperar o estado nutricional do paciente oncológico. Então, existem vários tipos de suplementação. Existe a suplementação nutricionalmente completa, que talvez seja aquela que nós nutricionistas estejamos mais acostumados a fazer o manejo, porque quando fazemos estágio, são os suplementos na área hospitalar que a gente se depara, que normalmente a gente recebe, né, alguns representantes para estar conversando, que são aqueles suplementos que normalmente nos indicam, né, que nos ensinam na faculdade para estar prescrevendo para os pacientes com perda de peso, que são suplementos nutricionalmente completos, né, hipercalóricos normalmente, hiperproteicos. Existem vários tipos de suplemento, né, com essa característica. Então, existem alguns suplementos que são normoproteicos, mas hipercalóricos, suplementos destinados a pacientes, por exemplo, com alguma disfunção renal, então, sem açúcar, para diabético, controle glicêmico, né? Então, existem vários aí, mas normalmente eles são nutricionalmente completos e com essa linha aí de aumentar a caloria, a proteína. Existem os módulos nutricionais também, né? Os módulos ali que são nutrientes específicos, né? Aí já não é um suplemento completo, então módulos calóricos, módulos proteicos, que justamente, módulo até de carboidrato, que justamente serve para a gente aumentar a proporção daquele nutriente na alimentação do nosso paciente, né? De acordo aí com a nossa avaliação.
Existe também os nutracêuticos, né? Então, substâncias aí isoladas, encapsuladas, né? Ou em uma outra forma farmacêutica, que a gente pode estar prescrevendo para o nosso paciente, porque talvez só com alimentação ele não consiga alcançar. Então, por exemplo, o ômega 3, né? Que é muito falado aí, muito usado, né? Durante um tratamento antineoplásico. Então, existe essa linha aí dos nutracêuticos e também dos fitoterápicos, né? A partir ali das ervas, das especiarias. Muitas vezes conseguimos isso através da alimentação, outras é necessário uma suplementação, enfim. Mas existem esses tipos aí de suplementos. Se eu esqueci algum, coloque aí pra mim nos comentários. Vão interagindo comigo, se vocês concordam, tem dúvida do que eu tô falando, tá bom? Eu gosto que vocês interajam, que daí depois, de tempos em tempos, eu vou lendo os comentários, tá bom? Então, existem aí esses suplementos, né? Então, como a gente conversou até agora, existem várias razões para nós prescrevermos, mas independente de qual seja a característica do suplemento, se é um suplemento nutricionalmente completo, se é só um módulo de proteína, se ele é colocado de maneira sem critérios, né, de maneira errônea ali no plano alimentar do paciente, a gente prescreve dessa maneira para o paciente, não somente vai ter digamos assim, não só vai interferir ali, não vai interferir, aliás, né, não vai ter impacto nenhum, adicionei, só gastou dinheiro, como não? Como vai realmente prejudicar a qualidade de vida e o desfecho clínico do paciente, né? Então, como fazer, né? Como suplementar, como escolher o melhor suplemento. Então, o primeiro passo, Nutri que me assiste, o primeiro passo que eu sempre bato na tecla, né, com os meus vídeos, é que você, antes de aplicar qualquer conduta, elabore qualquer estratégia, que você faça o quê? Coloque pra mim. Se você me segue, se você vê os meus vídeos, você vai saber responder essa pergunta. O que eu falo pra vocês antes de elaborar qualquer estratégia? Vocês precisam prestar atenção no quê? Coloquem pra mim, vamos ver quem adivinha. Gente, é tipo um mantra isso, hein? Toda live eu falo isso. Toda live eu puxo pra esse lado. Vamos ver se vocês sabem do que eu tô falando. A Lucileide falou, parei a aula do curso pra assistir aqui. Show de bola, Lucileide. Aline, anamnese. Lucileide, também tem a ver com a anamnese. É algo dentro da anamnese. Gente, algo que eu sempre falo pra vocês é que é muito importante que quando a gente pensa em individualidade do paciente oncológico, individualização de conduta, a gente não tenha só aquela visão global, assim, superficial, não é nem global, superficial do que é individualização de conduta. Preferência alimentar, poder aquisitivo, isso tudo é importante. Mas é importante a gente ir na individualidade do diagnóstico. Ou seja, o paciente tem câncer. Tá, tem câncer. Qual é a localização? Qual é o estadiamento? Tem subtipo? Qual é o subtipo? Qual é o tratamento que esse paciente foi submetido? Tudo isso vai ter impacto na nossa conduta, tudo isso vai ter impacto nas nossas estratégias. É muito importante que a gente saiba, por exemplo, uma mulher diagnosticada com câncer de mama. Gente, câncer não é tudo igual. Dentro do mesmo diagnóstico, digamos assim, câncer de mama, existem subtipos, né? Câncer de pulmão, existem subtipos. E a gente precisa entender, para entender às vezes a agressividade daquele tumor, se é um tumor hipermetabólico, né? Qual é o melhor? Aí a gente vai pensar em qual é o melhor suplemento para aquele paciente. Então eu trouxe 2 exemplos para vocês. 2 exemplos que inclusive aconteceram comigo. E também eu me baseei no estudo que eu já comentei com vocês sobre negligenciar alguns tipos de paciente. Então, o primeiro exemplo. Chega para você, no seu consultório, uma paciente, uma mulher diagnosticada com adenocarcinoma de mama, subtipo luminal. O diagnóstico nutricional dela é de obesidade. E além do tratamento quimioterápico, do tratamento adjuvante, cirúrgico, quimioterápico, ela foi submetida a uma associação com glicocorticoide. Um exemplo. Será que se a gente seguir aquela regrinha assim, né, que a gente tira de gaveta, né, aquela regrinha,
suplemente de maneira preventiva qualquer tipo de paciente oncológico com suplementos hipercalóricos, hiperproteicos, 2 vezes ao dia, será que é o melhor para essa mulher? Vamos pensar, daqui a pouco eu dou a resposta. E aí chega um outro paciente para nós, uma mulher também, com um carcinoma epidermoide ali de laringe, câncer de cabeça e pescoço. E ela vai ser submetida a um tratamento radioterápico na mesma região, né? E ela tem um diagnóstico de eutrofia, diagnóstico nutricional de eutrofia. No início do tratamento, ela não está tendo nenhum efeito colateral, né? Ela vai ser submetida ainda a rádio, não passou por nenhum processo cirúrgico. Não vou suplementar, não tem a necessidade. Pode acontecer, já aconteceu. Então, são 2 exemplos que eu sempre gosto de dar e que é bem comum na nossa prática clínica, de que se a gente não entender a individualidade do paciente de maneira mais global, a gente vai acabar suplementando errado ou não suplementando. Então, ou a gente pode negligenciar o paciente, porque aparentemente ele não tem risco nutricional, apesar que câncer de cabeça e pescoço já pode ser considerado paciente com risco nutricional, porque é um câncer no qual o paciente ele vai acabar perdendo peso, ele vai acabar tendo a sua ingestão alimentar diminuída. E nós temos o outro caso de talvez hipersuplementar uma paciente que não tem a prescrição, por exemplo, de uma alimentação hipercalórica. E além de calcular uma alimentação hipercalórica, a gente pega e coloca um suplemento hipercalórico, né? Então é muito importante que a gente entenda essas individualidades para não acabar comprometendo o estado nutricional do paciente, não acabar comprometendo a sua qualidade de vida, piorando outros marcadores, inflamação, e aí o seu desfecho, né? Então por que eu dei esses exemplos para vocês? Por 2 motivos. Não sei vocês, mas no início da minha trajetória, inclusive na própria faculdade, eu aprendi que para esses tipos de doença, nós tínhamos que agir de maneira preventiva. Até aí tudo bem, agir de maneira preventiva, concordo. Mas de maneira preventiva, suplementando qualquer tipo de paciente oncológico com o mesmo padrão de suplemento, hipercalórico e hiperproteico. E aí, no início, eu comecei a perceber que mulheres, mais ou menos como esse exemplo que eu dei, com essas características, elas acabavam engordando consideravelmente durante o tratamento. E não necessariamente ganhavam massa muscular, por diferentes motivos, hormonais, sedentarismo, às vezes jejum na semana da quimio porque não estava muito bem, mas depois recuperava o apetite e começava a comer mais. Ganhava muito tecido adiposo. E a prescrição do suplemento hipercalórico e hiperproteico. E eu comecei a ver, peraí, tem alguma coisa errada com essa orientação de conduta. E aí, me aprofundando, estudando melhor, entendendo melhor, eu vi que não deve existir um padrão, que deve existir a individualização da estratégia. E aí, dando o exemplo da mulher com câncer de cabeça e pescoço, tem um estudo muito interessante que eu já compartilhei com vocês, que eu já abordei com vocês, que é o fato de, normalmente, quem já atendeu paciente em radioterapia sabe, os efeitos colaterais da rádio normalmente aparecem da metade para o final do tratamento. E aí, como essas pessoas, elas mantêm uma ingestão alimentar adequada, estão com o estado nutricional dentro da normalidade, às vezes acima, elas são negligenciadas. Mas quando esses efeitos colaterais aparecem, eles são avassaladores, né? E aí é muito difícil fazer o manejo. Aí, realmente, a pessoa já perdeu massa muscular, já perdeu peso, e aí a intervenção tardia, às vezes, não vai ter o mesmo resultado do que uma intervenção precoce. Então é muito importante que a gente entenda isso para que a gente possa estar intervindo de maneira adequada, tá? Esse é um ponto. Agora, obviamente que existe um ponto importante que a gente precisa levar em consideração, que inclusive é uma das diretrizes, pensando em terapia nutricional para paciente oncológico, que a gente deve seguir e respeitar, que é paciente com risco nutricional, independente do tipo de câncer. Se esse paciente teve uma perda de peso grave, e se esse paciente está com uma ingestão inferior a 60% das suas necessidades nutricionais diárias, por 7 dias, né, por uma semana, ele tem indicação, sim,
de receber a suplementação, né, nutricionalmente completa. Então, observem que também é muito importante essa avaliação do risco nutricional do paciente, aí independente, né, do diagnóstico, tá? Um outro fator importante que nós devemos levar em consideração na hora da suplementação é olhar os exames bioquímicos. Isso é muito importante. Às vezes o paciente ele não vai ter lá um exame, né, bioquímico completo para nos mostrar, às vezes o paciente tem mais o hemograma, mas é interessante que a gente ou prescreva, né, faça a solicitação, na verdade, do exame, ou que a gente entre em contato com o médico responsável e peça para ele transcrever ali o nosso pedido de exame, para que a gente possa ter uma melhor ideia de como que tá aquele paciente, né? Realmente o seu estado nutricional. Marcadores, por exemplo, de vitaminas e minerais, principalmente vitamina D, é muito importante que a gente dê uma olhadinha. Como que tá o fracionamento de proteína, creatina, como que tá a glicemia, hemoglobina glicada, o PCR, se esse paciente está muito inflamado. A gente peça ali, né, alguns marcadores importantes para que a gente possa também fazer a suplementação adequada. Até porque esses exames bioquímicos, muitas vezes, eles vão nos ajudar, eles vão complementar a nossa avaliação física subjetiva para o diagnóstico nutricional do paciente. Então, PCR com albumina para ver ali risco nutricional, né, pior prognóstico. Então, isso é interessante e é importante, tá? Então, esse também é um ponto. Um outro ponto é que nós precisamos, a partir então do diagnóstico nutricional e da individualidade do paciente, do diagnóstico ali da doença, calcularmos, né, estipularmos as necessidades proteicas e as necessidades energéticas daquele paciente, para que daí a gente possa verificar a necessidade do suplemento ou do módulo e para que a gente possa então prescrever o melhor suplemento, o melhor módulo, na melhor quantidade e fracionamento, tá? Então é importante que a gente também faça esse cálculo antes de suplementar, que a gente simplesmente não saia suplementando. A gente precisa obter todas essas informações antes, tá bom? E um outro ponto importante é qual é o teu objetivo, Nutri? Qual é o teu objetivo em suplementar esse paciente? Né? Suplementar por suplementar? Porque dependendo do teu objetivo, dependendo das queixas do teu paciente, dependendo, enfim, do estado clínico do paciente, você vai suplementar suplementos específicos, nutrientes específicos, módulos específicos. Então é muito importante que a gente entenda também o nosso objetivo. O nosso objetivo é manter o estado nutricional, o nosso objetivo é recuperar o estado nutricional do paciente. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de alguns módulos, de alguns suplementos relacionados a alguns objetivos que podemos ter ao longo do tratamento, tá bom? A Josiane perguntou quais vitaminas e minerais são solicitadas nos exames. Normalmente, Josiane, antes então, gente, de eu começar a falar dos suplementos, é até interessante porque vai ter um link com essa pergunta. Normalmente, as vitaminas que eu peço e os minerais é um exame de sangue bem completinho. Eu peço vitamina D, peço zinco, magnésio, cálcio, ferro, ferritina, eu peço vitaminas do complexo B, principalmente B9, B12, peço glicemia, hemoglobina glicada, TSH, T3, T4, então PCR, proteínas, né, colesterol, né, colesterol total e os seus fracionamentos. Então, normalmente eu peço esse exame. Quando o plano de saúde aceita, tem isso, né, Nutri? Não sei se você já passou por esse nervoso, mas tem planos que só aceitam CRM, né? E eu não entendo até hoje isso, porque assim, a gente precisa dos exames para as nossas condutas. Como que eu vou suplementar a vitamina D às cegas para o meu paciente? Como que eu vou suplementar vitaminas do complexo B às cegas? Aí, se o plano não aceita, aí educadamente
eu mando uma cartinha pro médico, explico a situação, e aí normalmente o médico ele transcreve o meu pedido, às vezes não pede tudo, pede o que ele julga importante, mas pelo menos já pediu mais do que um hemograma. Então aí eu consigo trabalhar dessa forma, tá bom? Então assim, por que também olhar esses exames são importantes, né? E a gente se basear sempre no referencial ótimo, né? E não só no referencial básico ali, na referência do exame para esses marcadores, mas sempre ir buscar o referencial ótimo para esses pacientes, né? Porque muitas vezes os efeitos colaterais ou o paciente ele só vai ter uma resposta quando ele chegar em níveis ótimos, né? Vou dar um exemplo da vitamina D. Normalmente ali tá 20 nanogramas, se eu não me engano, né? De 20 a 30 no exame, na referência do exame. Mas para paciente oncológico é interessante que fique entre 50 e 70. Um exemplo, né? Então, é importante que a gente tenha esse referencial, tá? Bom, e aí pensando no estado nutricional, né? Quais são normalmente os suplementos, os módulos que eu uso, ou que vocês podem começar a estudar, né? Depois dessa live, tentar entender melhor dosagem, funcionamento e que pode ajudar vocês aí na prática clínica, né? Então, quando a gente pensa em estado nutricional, em manter, recuperar, o primeiro ponto que a gente precisa entender, e que eu já falei isso várias vezes para vocês também, é sobre o controle da inflamação, né? Então fazer a modulação ali do estado pró-inflamatório, porque quanto mais esse paciente estiver inflamado, mais inflamado, maior o catabolismo, maior a perda de massa muscular, perda de peso e tal. Então esse é o primeiro ponto. Isso também vai nos direcionar não somente para elaborar uma melhor dieta, os alimentos bonitinho, mas também talvez alguns nutracêuticos que contribuam para essa modulação do estado pró-inflamatório, tá? Então, quais normalmente são os suplementos que eu uso? Não todos de uma vez, tá? Então, assim, é interessante que você veja cada caso. Mas suplementos hipercalóricos, hiperproteicos para recuperação de estado nutricional, módulos proteicos, né? Então, por exemplo, whey protein, proteína em pó, né? Não necessariamente whey protein, pode ser uma proteína vegetal em pó, dependendo do quadro do seu paciente. Creatina monohidratada, excelentes resultados. Vitamina D é muito importante. Ômega 3 também é importante. Então eu tenho bons resultados associando, por exemplo, creatina monohidratada com ômega 3 e vitamina D, ou whey protein com esses dois. Então são alguns módulos, alguns suplementos que nós podemos usar para mantermos o estado nutricional do paciente ou recuperarmos, né, o estado nutricional do paciente diagnosticado com câncer, tá? Alguma de vocês já usa esses suplementos que eu comentei? Se sim, coloca aqui pra mim. Ó, a Josiane comentou da creatina. Você já usa? Creatina monohidratada, muito interessante. E ela é segura, inclusive, para paciente renal, que pode ser uma dúvida, né? Bom, aí quando a gente pensa em microbiota, existem suplementos específicos para fazer a modulação do nosso microbioma e do microbioma do paciente, né? Então a gente pode querer fazer essa modulação por diferentes motivos. Inclusive tem um IGTV meu também, do programa Vida com Qualidade, só falando de intestino, só falando de modulação intestinal. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá depois dessa live que tá mega interessante. Então por várias razões a gente pode querer fazer essa modulação, né? E aí quais são os suplementos interessantes para a gente fazer a modulação intestinal? Os probióticos, né? Então os probióticos, eles logo vêm à nossa cabeça, eles são realmente importantes. Não necessariamente eles vão se fixar no intestino do paciente, proliferar, mas eles podem regular, né, diminuir o padrão inflamatório, estimular a imunidade e regular o funcionamento dos micro-organismos residentes já no intestino. Então isso é muito fantástico, isso contribui de diferentes maneiras para o paciente oncológico. Então os probióticos, os paraprobióticos também, né, porque muitas vezes os pacientes eles vão se encontrar em imunossupressão, daí por mais que não tenha ali um risco concreto de sepse, né, alguns oncologistas eles ficam um pouco inseguros, então existe essa possibilidade, né. Além dos probióticos, as fibras, né, gente?
Então, as fibras insolúveis, fibras solúveis, um mix, né, de 25 a 30 gramas de fibra, e também utilizar fibras prebióticas, e a gente consegue fazer isso sem necessariamente suplementar, né? Muitas vezes a gente vai precisar suplementar, outras vezes a gente consegue com alimentação, né? Então, não necessariamente a gente vai ficar precisando prescrever fibra solúvel e tal, né? Só em casos específicos. Além disso, o zinco, né? O zinco é um mineral muito importante para a saúde intestinal. Em casos de diarreia, inclusive, é interessante, porque ele ajuda ali na integridade da mucosa, né? Melhorar essa integridade da mucosa. Então, contribuindo aí também para uma menor permeabilidade, para uma menor resposta imunológica, né? Então, ele modula também a resposta imunológica. Então, o zinco também é interessante, tá? Além disso, a vitamina D. A vitamina D também, pensando em intestino... a vitamina D tem tudo, né? A vitamina D também é importante, porque a vitamina D, ela vai acabar modulando a resposta imunológica ali no intestino, também influencia na integridade da mucosa intestinal, então é um suplemento interessante. E o ômega 3. O ômega 3 como um anti-inflamatório, também modulando a resposta inflamatória nessa região, né? Então diminuindo ali o padrão inflamatório, contribuindo também para um microbioma mais saudável, né? Então essas associações são interessantes, né? Então normalmente são esses os suplementos ou fontes alimentares que contenham esses nutrientes que eu acabo prescrevendo ali para os meus pacientes quando eu preciso, por exemplo, fazer a modulação intestinal, né? Então, para quem está chegando agora, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque é importante sabermos o nosso objetivo na hora de suplementar e não sair suplementando qualquer coisa, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês falaram. A Rosalie referiu proteína em pó. A Josiane comentou que o paciente já ganhou 2 quilos depois. Ah, que linda! Nossa, fiquei muito feliz que o teu paciente já ganhou 2 quilos depois das minhas aulas. Ai, fico boba, gente, porque assim, né? Eu encaro a minha profissão como uma missão mesmo de vida. Para mim não é só atender paciente oncológico, né? É impactar positivamente na qualidade de vida, no desfecho clínico, levando esses pacientes à recuperação. E aí, quando eu me disponho a dar aulas, a falar com vocês, colegas nutricionistas, é porque eu entendo que eu não vou dar conta de atender todos esses pacientes e que eu preciso ensinar vocês, né, contribuir com o conhecimento de vocês para que vocês possam ajudar de maneira efetiva esses pacientes. Então, quando eu vejo um relato como esse, eu fico emocionada, porque assim, que lindo saber que eu pude contribuir de maneira indireta para isso, né? Tenho certeza que teu paciente, quando ganhou 2 quilos, ficou mega grato, mega feliz, né? Isso é tão gostoso, né? Então, fico muito feliz. A Josiane também comentou se são cepas específicas ou esses probióticos na alimentação. Cepas específicas, tá, Josiane? Cepas específicas e prescrição mesmo, né? Eu não indico probióticos tipo kefir, kombucha durante o tratamento oncológico, por conta do risco de contaminação. São ótimos, tá? Mas no tratamento não, por conta do risco de contaminação, né? Muita manipulação, normalmente é por doação esses produtos, né? E porque às vezes, para fazer a modulação do paciente, do microbioma do paciente oncológico, a gente precisa dar uma caprichada na quantidade e na diversidade de cepas. E às vezes o kefir, o kombucha tem uma quantidade limitada, né? Uma variedade limitada de cepas de micro-organismos, né? Então é isso, tá bom? Bom, e aí pensando... Normalmente um outro objetivo que eu tenho quando eu suplemento meu paciente, fadiga. Gente, fadiga é um efeito colateral muito comum no paciente, né, em tratamento oncológico. Seja por conta, por exemplo, de um inibidor de aromatase, seja por conta de algum outro tipo de quimioterapia, seja por conta da hormonioterapia, seja por conta, às vezes, do sedentarismo, ou pela perda de massa muscular, por deficiência de nutrientes. Então,
é importante que a gente trabalhe essa questão da fadiga, né, com o paciente, porque às vezes o paciente só está cansado. Tem pacientes que realmente ficam muito prostrados. Então, é importante, primeiro, que a gente adeque proteína para esse paciente. Gente, proteína sempre vai ser aumentada para paciente oncológico. Claro, a não ser em situações de pacientes com alguma doença renal, tá? Tô dizendo assim de maneira mais geral mesmo, a não ser que tenha alguma comorbidade associada. Proteína sempre é elevada, é uma dieta hiperproteica, tá? E é muito importante que esse paciente consuma a sua recomendação diária de proteína. E muitas vezes a gente vai ter que usar alguns módulos, pelo menos, para atingir essa necessidade que é aumentada, tá? De 1.2 a 2.0, dependendo do estado clínico do paciente, dependendo do estresse metabólico, né, do paciente ali na nossa frente. Então, proteína é muito importante, né, por conta da questão da fadiga. Magnésio é bem interessante, então não só reforçando talvez vegetais verdes escuros, mas dependendo da fadiga, aí entra a questão dos exames bioquímicos e dos valores ótimos, dá uma suplementada no magnésio. Vitaminas do complexo B também são importantes, né, gente, para metilação e tudo mais. Então a gente precisa ficar de olho para dar uma melhorada aí nessa questão do cansaço e da fadiga, tá? E aí, um outro ponto que normalmente os pacientes eles nos procuram, inclusive para melhorar a alimentação e suplementar, é também um fator que os oncologistas tendem a encaminhar quando isso acontece. Vamos ver se vocês adivinham. É uma situação clínica que aí é comum o paciente nos procurar e os oncologistas encaminharem para nós nutricionistas, quando precisamos modular essa parte. O que vocês arriscam? O que vocês chutam? Falei de estado nutricional, falei de microbioma e falei de fadiga. O que vocês acham que a gente pode dar um up aí também no paciente? Coloquem pra mim. Ninguém vai arriscar, gente. Não vamos chutar. Diarreia. Não. Poderia ser, mas não é essa. É uma que é mais comum ainda. É um grande medo, inclusive, dos pacientes. E que aí a gente tem um papel fundamental noutra, aí a gente arrasa. Que a gente recebe encaminhamento de tudo quanto é lugar. Pra não acontecer. Normalmente se acontece, fica todo mundo desesperado. Enjoo emocional. Não. Vou dar mais uma dica. No esquenta da semana da Nutri-Oncológica, na maratona de live, teve uma live só sobre isso. Recuperar o sabor da comida, não. Cabelo, não. Paladar, tá frio vocês, hein? Não, gente. Ó lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Imunidade, gente. Imunidade é muito delicada para paciente oncológico, né? Por várias razões, tipo do tumor, o próprio tratamento, ele acaba influenciando na imunidade. Tem um impacto no microbioma, influencia também na imunidade. Baixa ingestão alimentar influencia na imunidade, né? Então, imunidade. Gente, e por que eu falei que a gente arrasa? Paciente oncológico tem muito medo de que a imunidade oscile, baixe a imunidade durante o tratamento quimioterápico, por exemplo, porque o tratamento precisa ser interrompido dependendo dessa imunossupressão, se o paciente se encontra em imunossupressão. Os oncologistas, eles não querem que o tratamento seja interrompido, né? Obviamente, é necessário que se respeite os ciclos de quimioterapia. Então, normalmente, quando o paciente ele se encontra em imunossupressão, ele não consegue ter a recuperação da homeostase imunológica, esse paciente é encaminhado para nós nutricionistas. E aí é muito importante que a gente saiba o que fazer com esse paciente, primeiro,
para ajudá-lo, né, gente? Ele precisa terminar o ciclo de químio. Segundo, porque se a gente consegue, aí a gente arrasa. Por isso que eu brinquei falando que a gente arrasa. Porque daí, Nutri, o oncologista vai ficar feliz, o paciente vai ficar feliz, o teu nome vai ser reconhecido. Então, eu recebo muitas indicações de oncologistas na minha prática clínica, assim, né, no meu consultório, por conta das melhoras de padrão de exame bioquímico. Não é a primeira vez que eu recebo elogios, né, entre aspas, de quando o paciente vem me contar que mostrou um exame bioquímico para o médico e o oncologista se assustou, assim, né, ficou surpreso, dizendo, nossa, tá melhor do que eu, ou nossa, o que aconteceu com você? Não parece a mesma pessoa. Então, Nutri, nós temos um poder nas nossas mãos, né? Nós temos uma ferramenta de trabalho que é maravilhosa e é essencial para o paciente em tratamento antineoplásico, que são os alimentos, né? E que são as substâncias presentes nos alimentos que nós podemos também suplementar. O nosso organismo, né? Você, assim como eu, sabe disso, né? Todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo precisam de nutrientes. Para sintetizar células, para a proliferação celular, precisa de nutrientes. Então, como que nós falamos em aumentar a imunidade do paciente, em aumentar células imunológicas, se ele não tem os nutrientes necessários? É muito importante, a gente tem uma ação muito importante nesse sentido. E aí, pensando na imunidade, existem vários alimentos, várias substâncias interessantes, tá? Eu vou citar algumas para vocês. Então, proteína é muito importante, novamente, né? Precisamos de proteína, o paciente precisa consumir proteína de maneira adequada para ter níveis adequados, né? Níveis celulares adequados. Ômega 3 é um imunomodulador muito interessante quando a gente quer levantar a imunidade do paciente. Alguns aminoácidos como triptofano, arginina, que a gente até pode encontrar nos próprios alimentos, né? E a gente recomenda as fontes alimentares. Em algumas situações existem suplementos que mesclam nucleotídeos com ômega 3 e arginina também, dependendo se quando só a alimentação não está dando conta. Vitaminas como vitamina C, vitamina D é muito importante, vitaminas do complexo B, essenciais. Minerais como selênio, magnésio, zinco para a imunidade é muito importante também, como eu já comentei, tem a ver lá com o microbioma também. Que mais? Própolis verde, eu tenho tido bons resultados com própolis verde. E aí nós temos alguns compostos bioativos presentes nos alimentos que acabam estimulando a imunidade também. Então, gengibre, né, que alguém citou, acho que foi a Josiane que citou, gengibre é interessante, né? Então nós temos aí curcumina, né, é mega interessante para o paciente. Quercetina, né, que é encontrada aí, por exemplo, na cebola, por exemplo. Então nós temos ali alguns compostos bioativos que nós podemos estar utilizando a partir de fontes alimentares para estar suplementando, mas para estar reforçando esses nutrientes no paciente. E quando for necessário, suplementar, né? Suplementar ômega 3, como eu disse, aquele suplemento que tem arginina e nucleotídeo também, módulo de proteína, né? Whey protein, vitamina D. Normalmente a vitamina D a gente tem que suplementar isso para todos, né? Não só para paciente oncológico, ainda mais reforçando esses níveis ótimos, como eu já disse aqui na live, a gente vai precisar suplementar. Então, vejam que é muito importante que a gente entenda qual é o nosso objetivo em suplementar esse paciente, né? Não é simplesmente você jogar um suplemento lá para ele, é você entender o que você quer com aquilo, para que você possa orientar os melhores módulos, né? Realizar as melhores prescrições, tá bom? Para que você possa tá fazendo a melhor prescrição para o seu paciente, tá bom? A Josiane arrasou, ó, vitamina C, D, vitamina A, nossa, beta-caroteno excelente, excelente também para imunidade, selênio, magnésio, zinco, ferro. Lucileide, por isso que amamos a nutrição oncológica.
Muito amor, né? Biomassa de banana verde, excelente fibra prebiótica, que acaba também estimulando a imunidade. Inhame, batata doce, é interessante. É isso, gente. Nós devemos também tomar alguns cuidados, né, na nossa prática clínica. Não só cuidados com as nossas condutas, mas cuidado com como o paciente interpreta determinadas coisas, né? Então, por exemplo, é muito importante que a gente sempre alerte os nossos pacientes, ou se a gente trabalha através das redes sociais, a partir das redes sociais, que o paciente ele tome cuidado com a autossuplementação. Por quê? É muito importante, né? E aí o profissional nutricionista ele vai avaliar se aquele paciente tem indicação realmente para aquele suplemento, para aquele módulo, né? Qual é a fase do tratamento que o paciente está. Porque às vezes, né, a gente pode pensar assim, por exemplo, né, o paciente quer melhorar pele, unha, né, já aconteceu. E aí ele pega aquelas fórmulas prontas para cabelo, unha, pele, né, rico em antioxidantes, assim, em níveis altíssimos, e começa a tomar durante a químio. Mas a gente sabe que uma suplementação elevada de antioxidantes, até mesmo dependendo, né, de qual é a quimioterapia que o paciente está usando, pode acabar diminuindo a eficácia dessa quimioterapia, né, tendo uma proteção das células cancerosas. Então não é assim, né, tem indicação, tá, é um suplemento bacana para esse objetivo, mas calma, vamos ver a nossa clínica, vamos ver o paciente que está na nossa frente. Então a autossuplementação é muito, muito, muito delicada, a gente tem que alertar as pessoas. Aqueles suplementos de A, zinco, sabe? Aqueles polivitamínicos, por vários motivos eu não gosto e não recomendo, não só por esse, mas porque a gente sabe que quando o paciente toma tudo junto, não tem a mesma absorção, né? Tem ali minerais, vitaminas que competem pelo mesmo sítio de absorção, então é importante a gente separar, a gente ver que realmente o paciente precisa também para não ter uma hipervitaminose, por exemplo, né? Um excesso de algum nutriente. E é importante também que quando a gente prescreva fitoterápicos, nutracêuticos, nós tenhamos o conhecimento necessário para essa prescrição. O que seria um conhecimento seguro, conhecimento necessário? Por exemplo, cúrcuma, que eu falei que é maravilhosa. Qual é a dosagem segura, já demonstrada em artigos científicos e em estudos, que não compromete a ação de uma quimioterapia, por exemplo? Cúrcuma é maravilhosa, mas cuidado com a dosagem. Então, na hora de suplementar, até pode, mas precisa prestar atenção nisso. Então, a gente precisa também que a nossa prescrição seja segura. E que tomemos cuidado também com cair na onda de suplementos milagrosos, né? É comum, às vezes, que o profissional acabe caindo. Por exemplo, chá da folha da graviola, glutamina. E cuidado, e é importante que a gente alerte os nossos pacientes sobre o perigo de vitaminas milagrosas que curam o câncer. Gente, como eu disse, a nossa profissão é maravilhosa, é super importante, mas nós não temos suplementos e alimentos que tenham a capacidade de curar o paciente por si só, né? Então é importante que a gente aborde isso com os nossos pacientes, né? Que a gente alerte. Porque assim, na minha prática, várias vezes, na verdade, já chegaram pacientes pra mim dizendo: o meu vizinho disse que tal chá é bom, eu tô tomando várias vezes ao dia, tal. Ou tem um suplemento tal que minha amiga tomou, e aí vem aqueles suplementos, né, já várias coisas dentro ali da cápsula, e aí promete a cura pro câncer e tal. E aí quando você vê, né, você tem um senso crítico ali, puxa, não é assim. Ou pode trazer alguma toxicidade, uma neurotoxicidade, ou pode estimular o crescimento tumoral, ou pode, como eu disse, né, acabar impactando na eficácia da quimioterapia, na excreção da quimioterapia, e aí pode gerar uma toxicidade maior do paciente, né, maiores efeitos colaterais. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado e que a gente alerte, né, os nossos pacientes em relação a isso, tá bom? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês antes da gente finalizar aqui a live. Suplementos pré-cirúrgico, muito importante também.
quando o objetivo é preparar, né, fazer o preparo imunológico do paciente que vai ser submetido à cirurgia, melhorar o estado nutricional desse paciente para que ele tenha menos complicação no pós-cirúrgico, abreviação de jejum. É muito interessante, sim, suplementação nessa ocasião, perfeitamente lembrado. Glutamina só bochecho no caso de mucosite, isso mesmo, bochecho, gargarejo, evita a ingestão. A Janaína comentou, é o desespero pela cura, falta total de conhecimento do paciente. Sim, exatamente, gente, precisamos ter empatia, né? Imagine, o diagnóstico não deve ser um momento fácil para o paciente, né? Muitas coisas devem passar pela cabeça dele. Por mais que hoje o câncer ele não seja sinônimo de morte, não mais, né? É uma doença que gera medo, né? Que gera incertezas. E aí, quando o paciente ele recebe esse diagnóstico, eu imagino o desespero dele de querer fazer tudo o que está ao seu alcance para se curar, né? Para se ver livre daquela doença. E a sensação de impotência também deve ser grande. Então, o fato de às vezes ele estar tomando um chazinho que disseram para ele que vai contribuir, ele se sente mais participativo no tratamento. E aí também vem a nossa profissão, né? Aí cabe a nós nutricionistas também, na hora de fazermos as prescrições, de elaborarmos o plano alimentar, fazermos isso junto do paciente. Colocar ele como parte participativa da criação do plano alimentar. Dar as orientações adequadas para que ele se sinta assim. Toda vez que ele vai comer, que ele se sinta fazendo algo pelo processo de cura. Isso também aumenta a adesão ao tratamento, né? E de uma forma mais segura. Meu sobrinho, quando descobrimos que ele estava com câncer, a madrasta dele queria que ele usasse a dieta da vizinha, que também estava com câncer. Eu disse, não, a Nutra aqui sou eu e cada dieta é individualizada. Exatamente. Cada câncer é único. E não só o câncer, né, como nós já conversamos, o tipo do tratamento, as comorbidades associadas, o estado nutricional prévio ao tratamento. É muito importante que a gente leve em consideração todos esses aspectos na hora de realizar, né, de fazermos uma prescrição e do paciente seguir essa prescrição, né, que ele possa entender isso, porque às vezes ele pode, por exemplo, se ele segue a dieta da vizinha, né, fica com uma deficiência, às vezes, de algum nutriente. Fora o cálculo, né, gente? Não sei, mas, por exemplo, quando a gente calcula a proteína por quilo de peso, qual que é o peso da vizinha? Vai que ele consuma menos do que ele precisa, né? É um exemplo esdrúxulo, assim, básico, né? Cálculo de proteína, gente. Precisa ser individualizado, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que vocês tenham gostado do nosso programa, né? Toda terça-feira às 16 horas eu estou aqui, programa Vida com Qualidade. E se vocês gostaram, se vocês têm gostado do conteúdo, coloca aqui nos comentários pra mim. Vou adorar saber se vocês gostaram da live de hoje. E fiquem ligados, né? Porque toda semana tem conteúdo novo aqui na página, seja por live, seja por vídeo, seja por conteúdo escrito. Todos os dias, na verdade, tem conteúdo aqui na página, conteúdos diferentes, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima terça-feira, tá bom? Um grande beijo e ó, tô vendo aqui que vocês gostaram. Então, na próxima terça, já compartilha ali pros colegas nutricionistas ou estudantes para que eles possam assistir essa live também, tá bom? Um beijão pra vocês, gente. Até a próxima!